Boa tarde, meus alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a verdade. A atividade que eu passei para vocês na aula passada, que está na página 5 a 7 do livro didático, volume 2, e na página 21. O tema verdade é um tema que é discutido por muitos filósofos e por muitos pensadores ao longo dos tempos. Afinal, quem quer ter conhecimento, ele com certeza quer também saber sobre a verdade. Dentre esses muitos filósofos e pensadores que estudaram sobre esse tema, nós temos Platão na Grécia Antiga. Platão acreditava que a verdade estava diretamente ligada à realidade. Por exemplo, ele dizia que para a gente ter certeza se algo é verdade, bastaria analisar a realidade. Se alguém chegasse para ele e dissesse que Sócrates estava sentado, para saber se Sócrates estava sentado, bastava ir lá e ver se Sócrates estava sentado. Então, muito provavelmente, essa sentença que alguém falou para ele é verdadeira. Porém, se alguém dissesse para ele que Sócrates voa, para ele isso não é real. Então, se isso não é real, não tem como confirmar que Sócrates voa, muito provavelmente essa sentença ela é uma sentença inverídica, uma sentença que não é verdadeira. A gente chama esse tipo de pensamento de pressupostos realistas, segundo o qual, para que a gente considere algo verdadeiro, basta ir lá onde está acontecendo aquilo que nos disseram, o pensamento ou o acontecimento em si, e verificar se esse pensamento é verdadeiro. Além disso, esses filósofos e outros pensadores, eles acreditavam que a verdade ela estava ligada às mais belas virtudes dos seres humanos, que seriam, no caso, a justiça, a beleza e o bem. Pensando nessa questão da verdade, ligada à justiça, à beleza, ao bem, ligada à questão do realismo ou da realidade, as atividades que você teria que ter feito eram dentro desse contexto. Na página 6 do livro de vocês, nós temos algumas imagens. Duas imagens para vocês observarem e escreverem para a gente no livro aí, duas sentenças com relação a cada uma dessas imagens. Na número 1, era para você olhar, tem uma imagem de um menino e tem uma imagem de um cachorrinho. Você olharia na imagem 1, que é a imagem do menino, era para você olhar para a imagem e escrever uma sentença verdadeira e uma sentença falsa com relação a esse menino, levando em consideração aquilo que a gente estudou na página anterior. Então vamos lá. Nós temos aqui um menino sentado. Sentença verdadeira. Um exemplo. O menino está lendo uma folha. É uma sentença verdadeira, porque na realidade você pode ir na imagem e observar que o menino está com a cabeça baixa observando uma folha. Ou alguém pode dizer, o menino está fazendo uma prova. Também. Pode ser que isso que ele esteja fazendo seja uma prova, então essa sentença pode ser verdadeira. Uma sentença falsa. O menino está jogando videogame. Pela imagem, não dá para ver o menino jogando videogame. Ou o menino está num campo de futebol. Pela imagem também não dá para constatar isso. Então essa sentença com certeza são falsas. Então esses seriam os exemplos que vocês teriam que dar. Na imagem 2, nós temos um cachorrinho. E aí, sentença verdadeira. Exemplo, o cachorrinho está correndo num campo. Ou o cachorrinho está brincando no gramado. Porque é um cachorrinho correndo num gramado na imagem. Então você pode escrever qualquer uma dessas. Se você quiser, ou outras que tenha dentro... Alguns alunos anteriormente me disseram, o cachorrinho é tricolor, porque ele realmente é tricolor, ele é marrom, ele é branco, ele é preto. Sentenças verdadeiras. Aí, uma sentença falsa. Este é um pitbull. Dá para ver pela imagem que não é um pitbull. Ou, o gato está no gramado. Não é um gato, é um cachorro. Uma sentença falsa. Então, você faça a imagem, tenha criatividade para criar as frases aí. Tá bom? Na número 2. Na atividade anterior, todos chegaram à mesma conclusão. No caso, infelizmente, não tem como você observar isso, porque você não está na sala de aula, né? Houve diferença das respostas? Também não tem como. E semelhanças? Escreva o que aquela atividade fez você pensar sobre a verdade como correspondência. O que essa atividade em si fez você pensar sobre a verdade como correspondência, assim como Platão disse no texto anterior que você leu. O que fez você pensar? Escreva para mim a sua conclusão. Que realmente a verdade ela sempre está ligada à correspondência? Ou tem algumas verdades que não tem como a gente observar? O que você acha? Explica aí para mim. Se você acha que tem algumas verdades que não tem como a gente observar na realidade, mas de fato é verdade,
Explica e justifica a sua resposta, tá bom? Na número 3, eu quero que você construa um texto. Presta atenção no enunciado. De acordo com o conteúdo e as atividades das páginas 2 a 6, então não é só com relação a essa atividade, com relação a tudo que a gente viu até agora, nesse volume 2, responda em forma de texto. O que você pode dizer sobre a verdade e a mentira? Então escreva um texto para mim, eu quero que você escreva um texto de 10 linhas. Esse texto vai ficar no caderno, mais para frente eu vou pedir para você postar esse texto para mim, se a gente não voltar antes, tá? Eu já vou colocar esse texto como um dos textos da AP1 dessa etapa. Então não deixe de realizar. Deixe no seu caderno guardado, que aí quando eu pedir, você já vai ter essa atividade pronta, beleza? Na página 7, tem uma atividade para resolver uma charada. Presta atenção aí. A rainha de copas deu um ultimato. Ela declarou para a corte: deixe a Alice falar suas últimas palavras. Se o que disser for verdadeiro, ela será presenteada com uma lauta refeição. Lauta refeição é uma refeição farta. Caso contrário, terá a cabeça cortada. Alice pensou por um momento, então disse algo que deixou a rainha perplexa. E ela foi liberada imediatamente e teve o seu perdão consentido. A pergunta é: o que Alice disse para a rainha? Normalmente, se a gente estivesse em sala de aula, eu deixaria essa pergunta para a gente cozinhar durante algumas aulas, para vocês pesquisarem e saber o que a Alice disse aqui. Mas, infelizmente, como é aula de vídeo, eu não vou deixar para as últimas aulas, não. Vou falar o que é agora para quem não sabe, porque a atividade era para ser feita. Se você fez, você deve ter pesquisado ou deve ter tentado aí alguma coisa. Na verdade, a Alice, ela pensou o que é que ela poderia dizer para não ter a cabeça cortada. Aí ela disse que teria a cabeça cortada, que a rainha de copas iria cortar a cabeça dela. Ao dizer a sentença que a rainha estava pensando, a rainha não pôde fazer outra coisa a não ser liberar ela, porque a rainha disse que ela liberaria ela se ela dissesse o que ela estava pensando. Então isso aqui é um paradoxo. O que é o paradoxo? A Alice disse que teria a cabeça cortada, mas foi libertada. Foi libertada porque na cabeça da rainha seria isso que ela faria. Tá? Então qual é a resposta? Terei minha cabeça cortada. Beleza? Agora vamos lá para a página 21. Lá na página 21 tem um outro paradoxo para a gente discutir. Tá o paradoxo está no exercício 2, mas primeiro vamos corrigir o exercício 1. Presta atenção aí. Para Platão, a verdade de uma sentença deve corresponder a um fato real. Isso que a gente acabou de ver agora. Observe o fato a seguir e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Reescreva as afirmativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então vamos lá. Primeiro, os jovens estão na sala de aula. Falsa ou verdadeira? Estou olhando a imagem. Falsa, né? Provavelmente os jovens estão na lanchonete. Próxima. Os jovens estão tomando sorvete. Falsa ou verdadeira? Verdadeira. Eles estão tomando sorvete. Os sorvetes estão gelados. É sorvete? Então a gente pressupõe que eles estão gelados. Então, verdadeira. Os 3 jovens são destros. Observe lá para ver se os 3 jovens são destros. A menina de camisa branca, o rapaz de camisa verde e a menina de camisa azul. Normalmente, o que é destro? É aquele que escreve ou que utiliza a mão direita para fazer as coisas. Observem lá na imagem que a menina de camisa branca e o rapaz de camisa verde, eles estão segurando o garfo com a mão esquerda. Então, eles são canhotos. Então, só a menina de camisa azul que está segurando com a mão direita. Então, só ela é destra. Então, a resposta é falsa. Os jovens estão animados. Pelo semblante do rosto deles, provavelmente eles estão animados. Ótimo. Então, como é que eu reescreveria essas frases que são falsas? A primeira, os jovens estão na sala de aula. Não, os jovens estão numa lanchonete, muito provavelmente. Ou os jovens estão na casa de alguém, na casa deles, na sala de aula, que eles não estão, né? A outra que está errada, os 3 jovens são destros. Não, você poderia escrever, 2 jovens são canhotos e 1 é destro. Ou a moça de branco e o rapaz de verde são canhotos, e a moça de azul é destra, tá bom? Na questão número 2, que é o paradoxo que eu falei para vocês, vamos lá. Pinóquio é um personagem clássico da literatura infantil. Vocês já devem ter lido a história do Pinóquio, né?
Trata-se de um boneco de madeira que queria se tornar um menino de verdade. Como não sabia muito sobre o mundo, ele aprontou inúmeras travessuras e descobriu que contar mentiras podia lhe trazer vantagens. Tem alguém aí que gosta de contar mentira para trazer vantagens? Pense bem, hein? Porém, a cada vez que Pinóquio contava uma mentira, o nariz crescia, denunciando o seu ato. Seu amigo e mentor, o Grilo Falante, insistiu muito para que o boneco se comportasse, a fim de poder se tornar um menino de verdade. Esse desejo se realizou apenas depois que Pinóquio aprendeu várias lições. Conhecendo a história de Pinóquio, responda à questão a seguir. Se Pinóquio diz que está mentindo, o que ele diz é verdade ou mentira? Você lembra do paradoxo que eu falei para vocês? Vou perguntar de novo. Se Pinóquio diz que está mentindo, o que ele diz é verdade ou mentira? Lembra que ele aprendeu a contar mentira a vida inteira para se safar das confusões que ele mesmo arrumava para a vida dele. Então, quando ele diz que está mentindo, ele está contando o que ele está falando é verdade ou mentira? O que você acha? Quando eu disse que a resposta é um paradoxo, é porque pode ser que seja verdade ou pode ser que seja mentira. Presta atenção aqui na minha resposta. Se disser que ele está mentindo, é porque ele fala a verdade. Então, se você disser que Pinóquio está mentindo, é porque, na verdade, o que ele disse é verdade. Agora, se você disser que é verdade o que... se disser que diz a verdade, quer dizer que ele está mentindo. Então, o Pinóquio diz que está mentindo. Então, se você disser que o que ele diz é verdade, é porque ele está mentindo. Mas se você disser que o que ele disse é mentira, é porque ele está dizendo a verdade. Olha que paradoxo. Tá bom? Então, qualquer uma das respostas que você dê é verdadeira, desde que você tenha justificado. Tá ótimo? Então, hoje é o que nós tínhamos. Né? Deu um nó na nossa cabeça, essa última aqui, não dá? Hoje é o que a gente tinha para hoje. Semana que vem a gente tem mais uma nova discussão. Um abraço a todos, tenham uma boa semana. Deus abençoe a todos vocês.